1980. A família Santos, moradores do Fortaleza, Ceará. Na pequena cidade de Morada Nova, interior do Ceará, vivia uma família simples que se tornaria o centro de um dos casos mais chocantes da década de 1980. José Santos, de 34 anos, era um homem trabalhador, funcionário da Prefeitura Municipal no setor de obras públicas. Suas mãos calejadas contavam a história de quem conhecia. O valor do trabalho duro sob o sol, escaldante do sertão. Maria das Graças Santos, sua esposa de 29 anos, era conhecida por toda a vizinhança como Gracinha, mulher de sorriso fácil e coração generoso. Ela trabalhava como costureira em casa, ajudando no orçamento familiar, com seus bordados e costuras, que eram muito procurados pelas mulheres da cidade. Sua máquina Singer, herdada da mãe, funcionava desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde. Os gêmeos, Pedro e Paulo Santos, de 6 anos, eram a alegria da família. Pedro, nascido 15 minutos antes do irmão, tinha personalidade mais extrovertida e sonhava em ser motorista de caminhão, como o tio Antônio. Paulo, mais tímido e observador, gostava de desenhar e sempre carregava um lápis no bolso da camisa. Os meninos eram inseparáveis e causavam alvoroço por onde passavam, sempre de mãos dadas, correndo pelas ruas de terra batida do bairro São José. A família morava numa casa simples de 3 cômodos na Rua das Flores. Número 47. A casa, pintada de azul claro com detalhes brancos, tinha um pequeno quintal onde Maria cultivava suas plantas medicinais, erva cidreira, boldo, hortelã, e onde os meninos brincavam com seus carrinhos de madeira feitos pelo pai. José era um homem respeitado na comunidade. Trabalhava na prefeitura há mais de 10 anos e era conhecido por sua honestidade e dedicação. Nunca faltara um dia de trabalho e sempre se disponibilizava para ajudar os vizinhos. Em pequenos reparos ou quando precisavam de alguém para conversar sobre os problemas da cidade. Maria, por sua vez, era ativa na comunidade da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Participava do grupo de mães, ajudava na organização das festas juninas e sempre estava disposta a costurar roupas para as crianças mais necessitadas da paróquia. Sua generosidade era conhecida por todos, e muitas vezes ela costurava de graça para famílias que não tinham condições de pagar. Os gêmeos estudavam na Escola Municipal José de Alencar, onde eram alunos aplicados. A professora, Dona Conceição, sempre elogiava o comportamento dos meninos e sua dedicação aos estudos. Pedro mostrava facilidade com matemática, enquanto Paulo se destacava em português e adorava as histórias que a professora contava. A rotina da família Santos seguia o ritmo tranquilo de Morada Nova. José acordava às 5h30 da manhã, tomava seu café preto bem forte que Maria preparava e saía para o trabalho às 6h15 sempre a pé, cumprimentando os vizinhos pelo caminho. O trabalho na prefeitura começava às 7 horas da manhã. Ele raramente se atrasava. Maria acordava pouco depois do marido para preparar o café da manhã dos meninos. Pedro e Paulo desciam da cama às 6h30. Já tomavam banho gelado no banheiro. Pequeno da casa, vestiam o uniforme escolar, camisa branca e bermuda azul, e sentavam-se à mesa para comer pão com manteiga, tapioca e tomar mingau de aveia. A escola ficava a 3 quadras de casa, e os meninos iam caminhando, sempre juntos, carregando suas mochilas de pano que Maria havia costurado. As aulas começavam às 7h30 e terminavam às 11h30. Após a escola, os meninos almoçavam em casa, geralmente arroz, feijão, um pedaço de carne e farinha. E depois, tinham um tempo livre para brincar no quintal, ou na rua com outras crianças do bairro. À tarde, por volta das 14 horas, era hora de fazer as tarefas escolares na mesa da cozinha. Enquanto Maria trabalhava em sua máquina de costura, os meninos eram disciplinados e raramente reclamavam dos deveres. Pedro terminava rapidamente os exercícios de matemática e ajudava. Paulo com as contas mais difíceis. José voltava do trabalho às 17 horas, tomava seu banho e se sentava na cadeira de balanço na varanda para conversar com os vizinhos que passavam. Era um momento sagrado do dia, ele ouvia os problemas da comunidade, dava conselhos e se mantinha informado sobre os acontecimentos da cidade. O jantar era servido às 18h30. A família se reunia em torno da pequena
Mesa da cozinha para compartilhar a refeição e conversar sobre o dia. José perguntava sobre a escola, Maria contava sobre os trabalhos de costura, e os meninos disputavam para contar suas aventuras e descobertas. Após o jantar, a família assistia à novela das 19 horas, no pequeno televisor preto e branco da sala. Era um momento de união, todos apertados no sofá de 2 lugares. Aos domingos, assistiam juntos ao programa do Chacrinha e aos filmes de faroeste que passavam à tarde. A religiosidade fazia parte do cotidiano familiar. Todas as noites, antes de dormir, a família se reunia para rezar o terço. Maria ensinava as orações aos meninos, que já sabiam de cor a Ave Maria e o Pai Nosso. Aos domingos, não faltavam a missa das 9 horas na igreja do Sagrado Coração de Jesus. Nos finais de semana, José levava os meninos para pescar no açude, próximo à cidade ou para visitar o sítio do cunhado, onde eles podiam correr livremente e brincar com os animais. Maria aproveitava esses momentos para colocar os trabalhos de costura em dia ou visitar a irmã que morava do outro lado da cidade. Na segunda-feira, 15 de setembro de 1980, uma notícia animou toda a cidade de Morada Nova. O circo e parque de diversões Fantástico Mundo da Alegria havia chegado e se instalado no terreno baldio próximo ao estádio rodoviário. Era a primeira vez em 3 anos que um parque de diversões visitava a pequena cidade. E a expectativa era enorme, especialmente entre as crianças. O parque trouxe atrações que pareciam mágicas. Para os padrões da cidade, uma roda gigante, carrossel, tiro ao alvo, pescaria, barraca de algodão doce e até um pequeno trem que dava voltas num circuito de trilhos. Para as crianças de Morada Nova, aquilo era como um sonho se tornando realidade. A notícia se espalhou rapidamente pelas ruas de terra batida. Na escola, os meninos não falavam de outra coisa. A professora Dona Conceição teve dificuldade em manter a atenção dos alunos durante as aulas, pois todos estavam ansiosos para conhecer as maravilhas do parque. Pedro e Paulo chegaram em casa eufóricos após a escola. Correram para a cozinha onde Maria costurava uma saia para agora a esposa do farmacêutico e começaram a falar ao mesmo tempo sobre o parque de diversões. Mãe, mãe! Chegou um parque na cidade, gritou Pedro, ofegante de tanto correr. Com roda gigante bem grande, completou Paulo, abrindo os braços para mostrar o tamanho. O João disse que tem um trem de verdade, que a gente pode andar. Pedro mal conseguia conter a animação. Maria parou a máquina de costura e sorriu para os filhos. Sabia que esse momento chegaria. Durante o almoço, algumas vizinhas já haviam comentado sobre o parque. E ela percebia que seria impossível não levar os meninos para conhecer as atrações. Calma, meninos. Deixem a mãe terminar esse trabalho. E depois conversamos com o pai de vocês quando ele chegar, disse Maria, tentando acalmar os gêmeos. Quando José chegou do trabalho às 17 horas, encontrou os filhos esperando-o na varanda, mais agitados que o normal. Antes mesmo que ele se sentasse na cadeira de balanço, Pedro e Paulo se atropelaram para contar sobre o parque. Pai, tem um parque na cidade? Todos os meninos da escola vão, disse Pedro. O Marcos disse que custa só 2 cruzeiros para entrar em cada brinquedo, informou Paulo, que sempre prestava atenção nos detalhes. José ouviu pacientemente os filhos, fez algumas perguntas sobre o parque e prometeu que iria conversar com a mãe deles sobre a possibilidade de visitarem as atrações no final de semana. Durante o jantar, o assunto dominou a conversa. Maria estava inicialmente preocupada com os gastos. O orçamento da família era apertado, e os 2 cruzeiros por brinquedo poderiam representar um gasto considerável. Mas vendo a alegria dos filhos e lembrando-se de que eles raramente pediam algo, começou a considerar a ideia. José, faz tempo que os meninos não têm uma diversão diferente, comentou Maria enquanto servia o arroz. E eles são tão comportados, nunca dão trabalho. José concordou. Ele também via o brilho nos olhos dos filhos e lembrava-se de como era importante para uma criança ter momentos especiais de alegria e descoberta. Decidiu que na sexta-feira receberia o pagamento e poderia separar uma quantia para levarem os meninos ao parque no sábado. Está bem, disse José, e os meninos explodiram em gritos de alegria. Mas com uma condição.
Vocês vão se comportar muito bem na escola esta semana. Vão fazer todas as tarefas direitinho. E no sábado nós vamos ao parque. Pedro e Paulo abraçaram o pai com tanta força que quase o derrubaram da cadeira. Era a primeira vez que veriam um parque de diversões de perto, e a expectativa crescia a cada minuto. Durante o resto da semana, os gêmeos foram crianças exemplares. Acordavam ainda mais cedo, ajudavam a mãe com pequenas tarefas, faziam os deveres sem reclamar e se comportavam perfeitamente na escola. Dona Conceição até comentou com Maria no final da semana como os meninos estavam ainda mais dedicados que o normal. À noite, antes de dormir, Pedro e Paulo conversavam sobre o que iriam fazer no parque. Paulo queria andar na roda gigante para ver a cidade de cima. Pedro estava mais interessado no trem e no carrossel. Os dois estavam ansiosos para experimentar o algodão doce, que nunca haviam provado. A semana passou lentamente para os gêmeos, mais rapidamente para José e Maria, que se organizavam para o passeio especial do sábado. Na quinta-feira à noite, José contou o dinheiro que tinha separado: 20 cruzeiros. Era uma quantia considerável para o orçamento familiar, mas ele queria que os filhos tivessem uma experiência completa no parque. Maria estava animada quanto os meninos, embora tentasse disfarçar. Decidiu que usaria seu vestido azul florido, o mesmo que vestia aos domingos na igreja, e que os meninos usariam as camisas brancas de manga longa, que ela havia costurado para o aniversário deles em março. Na sexta-feira pela manhã, antes dos meninos acordarem, José e Maria conversaram sobre os detalhes do passeio. Decidiriam ir logo após o almoço de sábado, por volta das 14 horas, e ficariam no parque até o final da tarde. José conhecia o dono do terreno onde o parque estava instalado, o senhor Manuel Ferreira, e sabia que era um local seguro. Vamos deixar eles brincarem bastante, disse Maria, enquanto preparava o café da manhã. Faz tanto tempo que não vejo eles tão animados com alguma coisa. José concordou e acrescentou que iria levar a máquina fotográfica emprestada do compadre Severino para registrar o momento. Seria a primeira vez que a família teria fotos de um passeio especial. Durante a aula de sexta-feira, Dona Conceição notou como Pedro e Paulo estavam diferentes, mais falantes, sorrindo constantemente e claramente ansiosos. Durante o recreio, eles contaram para todos os colegas que iriam ao parque no sábado. Meu pai vai deixar a gente andar em todos os brinquedos, disse Pedro para um grupo de meninos que os cercava com inveja. E vamos comer algodão doce e pipoca, completou Paulo. Algumas crianças da classe já haviam visitado o parque durante a semana com suas famílias e contavam histórias maravilhosas sobre as atrações. Carlos, filho do comerciante da rua principal, descreveu como era emocionante andar na roda gigante e como o algodão doce derretia na boca. Ao chegarem em casa na sexta-feira, os meninos encontraram Maria passando suas roupas para o dia seguinte. Ela havia decidido dar um banho especial neles na sexta à noite e cortar seus cabelos para que estivessem impecáveis para o passeio. José chegou do trabalho mais cedo que o normal, às 16h30. Havia pedido dispensa mais cedo para seu supervisor, explicando sobre o passeio especial com os filhos. Trouxe consigo a máquina fotográfica do compadre Severino, uma Kodak Instamatic simples, mas que serviria perfeitamente para registrar o momento. Durante o jantar de sexta-feira, a família fez os planos finais. Decidiriam levar uma garrafa de água e algumas bolachas que Maria prepararia pela manhã. José explicou para os meninos como deveriam se comportar no parque, sempre próximos dos pais, obedientes às instruções dos operadores dos brinquedos e cuidadosos com as suas coisas. Vocês vão ver que vai ser um dia muito especial, disse José, vendo os olhos brilhantes dos filhos. Vamos acordar cedo para chegar logo no parque? Perguntou Pedro. Não, meu filho. Vamos almoçar primeiro, descansar um pouquinho e depois. Vamos com calma. O parque vai estar lá o dia todo, explicou Maria. Antes de dormir, durante a oração do terço em família, Maria fez uma oração especial. Senhor, obrigada por permitir que possamos proporcionar esta alegria aos nossos filhos. Protege nossa família e faz com que tenhamos um dia abençoado amanhã. Pedro e Paulo demoraram mais que o normal para conseguir dormir. Conversavam baixinho no quarto que dividiam, planejando por qual brinquedo iriam começar e imaginando como seria cada atração.
Paulo, você acha que a roda gigante balança muito? Perguntou Pedro. Não sei, mas se balançar, a gente segura forte, respondeu Paulo. Eram quase 22 horas quando finalmente pegaram no sono, sonhando com carrosséis coloridos, algodão doce cor-de-rosa e a emoção de sua primeira grande aventura. O sábado, 20 de setembro de 1980, amanheceu claro e ensolarado em Morada Nova. Era um daqueles dias perfeitos do interior do Ceará, com o céu azul sem nuvens e uma brisa suave que aliviava o calor típico da região. Pedro e Paulo acordaram às 6 da manhã, muito mais cedo que nos finais de semana normais. Tamanha era sua ansiedade. Maria já estava de pé, preparando um café da manhã especial. Fez tapioca com queijo coalho, ovos mexidos e chocolate quente, uma refeição muito mais elaborada que o usual. José acordou pouco depois dos filhos e encontrou toda a família já reunida na cozinha, com os meninos ainda de pijama, mas completamente despertos e falantes. Bom dia, pai. Já podemos ir para o parque? Foi a primeira pergunta de Pedro assim que viu o pai. José riu da ansiedade do filho e explicou novamente que iriam apenas após o almoço. Durante o café da manhã, ele mostrou aos meninos a máquina fotográfica que havia emprestado e explicou como funcionava. Após o café, Maria deu banho nos gêmeos e os vestiu, com suas melhores roupas, camisas, brancas de manga longa, bermudas azul marinho e sapatos pretos que ela havia limpado, especialmente para a ocasião. Os meninos ficaram impecáveis, com os cabelos penteados com gomina e rostos brilhando de expectativa. O almoço foi servido às 11h30, mais cedo que o normal. Maria preparou o prato favorito da família: arroz com fritas, carne de sol desfiada, feijão tropeiro e farofa. Mas Pedro e Paulo mal tocaram na comida, tamanha era a ansiedade. Comam direitinho, senão não vão ter energia para brincar no parque, advertiu Maria, preocupada com a falta de apetite dos filhos. José também estava animado, embora tentasse disfarçar. Havia guardado cuidadosamente os 20 cruzeiros no bolso da camisa e verificado várias vezes se a máquina fotográfica estava funcionando. Queria documentar cada momento daquele dia especial. Às 13h45, a família estava pronta para sair. Maria vestia seu melhor vestido azul florido e sapatos de salto baixo. José colocou sua camisa social clara e a calça de domingo. Os gêmeos estavam radiantes, pulando de ansiedade na sala. Antes de sair, Maria trancou bem a casa. Guardou a chave na bolsa pequena de couro marrom, que ganhara de José no aniversário de casamento, e a família saiu caminhando pela Rua das Flores. O trajeto até o parque era de aproximadamente 15 minutos a pé. Durante o caminho, encontraram vários vizinhos e conhecidos. Dona Francisca, a vizinha mais próxima, acenou da janela e gritou: Que família bonita! Vão se divertir muito! Senhor Antônio, o dono da venda da esquina, estava sentado na frente de seu estabelecimento e cumprimentou a família. José, que meninos mais elegantes! Vão conhecer o parque? Sim, seu Antônio. É a primeira vez deles, respondeu José, orgulhoso. Aproveitem bem. Ouvi dizer que as atrações são muito bonitas, disse o comerciante, acenando para Pedro e Paulo. Durante o caminho, os meninos andavam praticamente pulando, apontando para todas as direções e fazendo mil perguntas. Paulo segurava firme na mão da mãe, enquanto Pedro caminhava ao lado do pai, tentando imitar seus passos largos. Ao chegarem próximos ao local do parque, por volta das 14h15, a família pode ouvir a música, alegre que vinha dos alto-falantes, e ver as cores vibrantes das atrações. Havia uma pequena multidão, principalmente famílias com crianças, circulando entre os brinquedos. Olha, pai, é ainda mais bonito do que eu imaginava, exclamou Pedro, apontando para a roda gigante que se destacava no horizonte. Paulo ficou momentaneamente intimidado pelo tamanho das atrações e pela quantidade de pessoas, mas logo sua curiosidade superou o receio inicial. A família se dirigiu para a entrada do parque, onde um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo uma camisa vermelha e um chapéu de cowboy, coletava os ingressos. Era 14h20, quando a família Santos passou pela entrada do parque de diversões. Fantástico mundo da alegria. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último momento em que seriam
Vistos vivos, o parque Fantástico Mundo da Alegria era menor do que aparentava de longe, mas para Pedro e Paulo era um mundo mágico. O local ocupava um terreno de aproximadamente 2.000 metros quadrados, com 8 atrações principais distribuídas em formato circular. No centro, ficava uma pequena praça de alimentação com barracas de pipoca, algodão doce, refrigerante e pastéis. A roda gigante, pintada em cores vibrantes, vermelho, amarelo e azul, tinha 12 gôndolas e oferecia uma vista panorâmica da cidade. Era operada por um homem magro, de bigode escuro, que se identificava como Valdeci. Ele tinha sotaque diferente, possivelmente de São Paulo, e demonstrava bastante experiência no manuseio da atração. O carrossel ficava ao lado da roda gigante e era a atração mais popular entre as crianças menores. Tinha cavalos de madeira pintados em cores pastel, que subiam e desciam ao som de uma valsa animada. A operadora era uma mulher de meia idade, simpática, que se chamava Rosália e tinha facilidade para lidar com as crianças. José pagou 2 cruzeiros por pessoa para a entrada no parque, totalizando 8 cruzeiros. O porteiro carimbou as mãos de cada membro da família com um selo roxo, que garantia o direito de permanecer no local durante todo o dia. A primeira atração que a família visitou foi o carrossel. Pedro e Paulo escolheram 2 cavalos lado a lado. Pedro, um cavalo branco, com crina dourada. Paulo, um cavalo marrom, com detalhes prateados. Maria e José ficaram do lado de fora, observando e acenando para os filhos a cada volta. José fotografou os meninos no carrossel. Foi a primeira foto do dia, mostrando Pedro e Paulo com sorrisos enormes, segurando firme nas rédeas dos cavalos de madeira. A imagem capturou perfeitamente a alegria pura daquele momento. Após o carrossel, a família se dirigiu para a barraca de algodão doce. Era a primeira vez que os gêmeos experimentavam a guloseima, e suas expressões de surpresa e delícia foram fotografadas por José. Paulo ficou com algodão doce cor-de-rosa grudado no rosto, e Pedro tentava comer o dele de uma vez só. Devagar, meninos, senão vão passar mal, alertou Maria, rindo da ansiedade dos filhos. Em seguida, visitaram a barraca de pescaria, onde era possível ganhar pequenos brindes acertando argolas em garrafas. José gastou 4 cruzeiros tentando ganhar um carrinho de brinquedo para os meninos. Não conseguiu acertar nenhuma argola, mas o dono da barraca, vendo a determinação das crianças, deu 2 carrinhos pequenos de presente. Eram aproximadamente 15 horas, quando a família se dirigiu para a roda gigante. Esta era a atração que mais impressionava Pedro e Paulo, e também a que mais custava: 3 cruzeiros por pessoa. José hesitou um momento ao saber do preço, mas vendo os olhos suplicantes dos filhos, decidiu que valia a pena. Valdeci, o operador da roda gigante, ajudou a família a entrar em uma das gôndolas. José e Pedro sentaram de um lado, Maria e Paulo do outro. O operador trancou a porta de segurança e deu início ao movimento. A experiência foi mágica para os gêmeos. Conforme a gôndola subia, eles podiam ver toda a cidade de Morada Nova. Suas casas simples, as ruas de terra batida, a igreja onde assistiam à missa aos domingos, e até mesmo sua própria casa na Rua das Flores. Olha, mãe, é nossa casa ali, gritou Paulo, apontando para um ponto distante. Pedro estava mais interessado em observar o movimento do parque lá embaixo e as pessoas que pareciam pequenas como formigas. José aproveitou para tirar mais fotos da família, agora com a cidade ao fundo. Durante os 15 minutos que durou o passeio na roda gigante, a família estava completamente feliz e unida. Maria segurava firme na mão de Paulo, que estava um pouco nervoso com a altura, enquanto José e Pedro apontavam para diferentes pontos da paisagem. Ao descerem da roda gigante, por volta das 16 horas, os meninos estavam eufóricos. Queriam andar novamente. Mas José explicou que já haviam gastado bastante e era melhor conhecer outras atrações. Foi então que conheceram Sebastião Cardoso, de 45 anos, que se apresentou como proprietário do parque. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos, e que aparentava ser muito simpático com as famílias. Ele se aproximou da família Santos e começou uma conversa casual. Primeira vez dos meninos num parque de diversões? E perguntou Sebastião, sorrindo para Pedro e Paulo. Sim, senhor.
Eles estão encantados, respondeu José. Que bom! Adoro ver a alegria das crianças. É para isso que trabalho neste ramo há mais de 20 anos, disse Sebastião. Vocês já conheceram todas as atrações? Maria explicou que ainda não haviam visto tudo, e Sebastião se ofereceu para acompanhá-los, mostrando os detalhes de cada brinquedo e contando histórias sobre o parque. Parecia genuinamente interessado em proporcionar uma experiência especial para a família. Sebastião Cardoso conduziu a família Santos por todo o parque, mostrando atrações que eles ainda não haviam experimentado. Havia um pequeno trem que fazia um circuito de 5 minutos. Por trilhos instalados na parte traseira do terreno, uma casa de espelhos que distorcia as imagens e um jogo de tiro ao alvo com espingardas de pressão. Durante esse tour, outras famílias e frequentadores do parque notaram a atenção especial que Sebastião estava dando aos Santos. Dona Luzia Pereira, de 52 anos, estava no parque com seus netos e observou a interação. Achei estranho, ela diria posteriormente à polícia. O homem estava muito solícito, mais do que o normal, e parecia estar dando atenção especial àquela família. Miguel Nascimento, de 38 anos, operador da casa de espelhos, também notou algo peculiar. O patrão não costumava acompanhar as famílias assim. Geralmente ele ficava na administração, cuidando dos negócios. Mas naquele dia estava diferente. Muito atencioso com aquela família especificamente. Pedro e Paulo andaram no pequeno trem, que era operado por um jovem de aproximadamente 20 anos chamado Roberto Silva. Roberto depois relatou que os meninos estavam muito animados, mas que o patrão, Sebastião, insistia em explicar cada detalhe do funcionamento do brinquedo, algo que não era sua característica habitual. Ele até entrou no trem com a família, lembrou Roberto. Disse que queria mostrar pessoalmente o trajeto para eles. Achei meio esquisito, porque ele nunca fazia isso. Às 17 horas, José verificou seu relógio e comentou com Maria que talvez fosse hora de começar a pensar em ir embora. Os meninos protestaram, querendo ficar mais tempo, mas José explicou que já estava escurecendo e que o domingo seria um dia longo, com a missa e visita aos avós paternos. Foi então que Sebastião fez uma proposta que mudaria tudo. Que tal conhecerem a parte dos fundos do parque? Tenho alguns animais lá, uns coelhinhos, um macaquinho, algumas aves. As crianças adoram ver os bichinhos. Pedro e Paulo imediatamente se interessaram pela ideia. Paulo, que sempre gostou de animais, perguntou que tipos de bichos havia. Sebastião descreveu detalhadamente: coelhos brancos e cinzas, um macaco prego chamado Chico, papagaios coloridos e até mesmo um pequeno veado que havia sido encontrado ferido e estava se recuperando. Maria hesitou. Seu instinto maternal lhe dizia para recusar e ir embora. Mas vendo o entusiasmo dos filhos e a aparente gentileza do proprietário do parque, acabou concordando com uma visita rápida. Só por alguns minutos, disse José. Depois temos que ir para casa. Sebastião sorriu e garantiu que seria rapidinho. É ali atrás mesmo, pertinho. 5 minutos para verem os bichinhos e já voltamos. Eram exatamente 17 horas, 15 minutos, quando Sebastião Cardoso conduziu a família, Santos para os fundos do terreno, numa área que ficava atrás da roda gigante e não era visível para os demais frequentadores do parque. Segundo as investigações posteriores, era uma área isolada, cercada por algumas árvores e arbustos, onde realmente havia algumas gaiolas com animais. Carmen Oliveira, de 29 anos, que estava no parque com seu filho pequeno, foi uma das últimas pessoas a ver a família Santos. Ela os viu caminhando em direção aos fundos do parque, acompanhados por Sebastião. Lembro perfeitamente, ela declararia depois. O homem de cabelos grisalhos estava conversando animadamente com os pais, enquanto os dois menininhos corriam na frente, muito animados. Pareciam estar indo ver alguma coisa interessante. Antônio Ferraz, de 60 anos, que cuidava da segurança do parque, também viu a família se dirigindo para os fundos. Era comum o Sebastião levar algumas famílias especiais para conhecer os animais. Não achei nada demais no momento. Essas foram as últimas testemunhas que viram José, Maria, Pedro e Paulo Santos vivos. Às 18h30, o parque de diversões começou a se esvaziar. As famílias com crianças pequenas já haviam partido,
e apenas alguns jovens e adolescentes permaneciam nas atrações. Roberto Silva, operador do trenzinho, notou que não via mais a família Santos circulando pelo parque, mas imaginou que já tivessem ido embora. Valdeci, o operador da roda gigante, começou a desmontar parte do equipamento para manutenção noturna quando percebeu algo estranho. A máquina fotográfica que o pai da família havia usado durante o dia estava caída no chão, próxima aos fundos do parque, com o filme parcialmente desenrolado. Achei estranho, ele relataria posteriormente. A máquina estava numa posição como se tivesse caído ou sido jogada, e o homem parecia cuidar muito bem dela durante o dia. Às 19 horas, quando o parque oficialmente fechou, Antônio Ferraz fez sua ronda de segurança habitual. Foi então que descobriu algo que o deixou profundamente perturbado. Nos fundos do terreno, onde ficavam as gaiolas dos animais, havia sinais evidentes de luta. A terra estava remexida. Algumas gaiolas estavam abertas com os animais soltos, e havia manchas escuras no chão que pareciam ser sangue. Mais perturbador ainda, encontrou a bolsa de Maria Santos entre os arbustos, com o conteúdo espalhado, carteira, batom, lenço e a chave de casa. As roupas dos meninos, as camisinhas brancas, que estavam impecáveis pela manhã, estavam rasgadas e sujas, abandonadas próximas a uma árvore. Antônio imediatamente procurou por Sebastião Cardoso, mas não o encontrou em lugar algum. Perguntou aos demais funcionários, e todos disseram que o patrão havia desaparecido por volta das 17h30, logo após conduzir a família para ver os animais. A descoberta mais chocante veio quando Antônio encontrou, escondido atrás de uma das gaiolas maiores, o sapato pequeno de Paulo, o sapato preto que Maria havia limpiado com tanto cuidado para o passeio especial. Estava manchado de sangue. Desesperado e sem saber o que fazer, Antônio correu até a delegacia de Morada Nova, que ficava a apenas 3 quadras do parque. Era 19h45, quando ele entra pela porta do posto policial transtornado, ofegante e visivelmente perturbado pelo que tinha visto. Delegado, aconteceu algo muito grave no parque. Uma família desapareceu e há sinais de violência, gritou Antônio para o delegado Raimundo Coelho, que estava finalizando a papelada do dia. O delegado Coelho, um homem experiente de 48 anos que servia na região há mais de 2 décadas, imediatamente percebeu a seriedade da situação. Reuniu os 2 policiais que estavam de plantão, Cabo Josias Santos e Soldado Francisco Lima, e se dirigiram imediatamente para o parque. Chegando ao local às 20h10, sob a luz de lanternas, a equipe policial confirmou a gravidade da situação. O cenário nos fundos do parque era claramente o de um crime violento. Além dos objetos pessoais espalhados, encontraram marcas de arrastar no chão e mais manchas de sangue em diferentes pontos. O delegado Coelho imediatamente isolou a área e começou a interrogar os funcionários do parque que ainda estavam no local. Todos confirmaram que Sebastião Cardoso havia desaparecido misteriosamente e que ninguém sabia seu paradeiro. Roberto Silva, o operador do trem, revelou informações perturbadoras. O Sebastião estava estranho há alguns dias, mais nervoso, bebendo mais que o normal. E ontem ele ficou conversando muito tempo com uns homens que eu nunca tinha visto antes. Pareciam ser de fora da cidade. Rosália, a operadora do carrossel, acrescentou. Ele comentou comigo na sexta-feira que depois deste final de semana iria viajar. Disse que tinha uns negócios para resolver em outra cidade. Achei esquisito, porque nunca deixava o parque durante a temporada. O delegado Raimundo Coelho trabalhou durante toda a madrugada de sábado para domingo, organizando as primeiras ações investigativas. Às 21h30, ele enviou uma comunicação urgente para a capital, Fortaleza, solicitando apoio da Polícia Civil Estadual e de peritos criminais. A primeira providência foi organizar uma busca pela cidade. Mobilizou-se toda a força policial disponível na região. Os policiais militares de Morada Nova, guardas municipais de cidades vizinhas e até mesmo bombeiros voluntários. Às 22h, mais de 50 pessoas iniciaram uma varredura sistemática pela cidade e arredores. Durante a madrugada, equipes percorreram ruas, terrenos baldios, a estação rodoviária, o açude municipal
e todas as estradas de acesso à cidade. Utilizaram cães farejadores emprestados de uma cidade vizinha e iluminação especial, fornecida pela prefeitura, na casa da família Santos, na Rua das Flores, número 47. A cena era desoladora. Vizinhos se aglomeravam na frente da residência, rezando e especulando sobre o que poderia ter acontecido. Dona Francisca, a vizinha mais próxima, chorava compulsivamente. Eu vi eles saindo tão felizes, ela repetia entre soluços. Os menininhos estavam tão arrumadinhos, tão animados. Como pode uma coisa dessas acontecer com uma família tão boa? O padre Antônio, da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, organizou uma vigília de oração que durou a noite toda. Mais de 200 pessoas compareceram, rezando o terço e cantando hinos, pedindo pela segurança da família Santos. Na manhã de domingo, 21 de setembro, chegaram os primeiros reforços de Fortaleza. O perito criminal João Batista Rodrigues e sua equipe começaram uma análise minuciosa da cena do crime nos fundos do parque. As descobertas foram perturbadoras. As manchas de sangue foram confirmadas como sendo humanas, e a quantidade indicava ferimentos graves. Havia pelo menos 3 tipos sanguíneos diferentes, sugerindo que mais de uma pessoa havia sido ferida no local. O perito encontrou também fragmentos de cabelo, alguns claramente de crianças pequenas, e pedaços de tecido que correspondiam às roupas que a família usava. Mais chocante, foram encontradas marcas de pneus de um veículo pesado, possivelmente uma caminhonete ou caminhão, que havia entrado nos fundos do terreno por uma porteira, dos fundos que normalmente ficava trancada. A investigação sobre Sebastião Cardoso revelou informações extremamente preocupantes. Seu nome verdadeiro era Sebastião Cardoso da Silva, de 45 anos, natural de São Paulo. Tinha passagens pela polícia por estelionato e havia sido investigado, sem conclusão, pelo desaparecimento de 2 crianças em Santos, São Paulo, 3 anos antes. O delegado Coelho descobriu que Sebastião não era realmente o dono do parque. Era apenas um sócio minoritário que havia assumido a administração, quando o verdadeiro proprietário, Manuel Pereira de Recife, decidiu expandir o negócio para o interior do Ceará. Mais grave ainda, alguns funcionários revelaram que Sebastião tinha comportamentos estranhos com crianças, sempre tentando isolá-las dos pais, com a desculpa de mostrar os animais dos fundos do parque. Carmen Oliveira, a mulher que foi uma das últimas a ver a família, forneceu uma descrição detalhada. Agora que penso melhor, o homem parecia estar conduzindo a família para uma armadilha. Ele falava muito, gesticulava muito, como se estivesse tentando distraí-los de alguma coisa. Durante 4 longos anos, de 1980 a 1984, a família Santos permaneceu desaparecida. O caso mobilizou todo o estado do Ceará e ganhou repercussão nacional. A investigação continuou ativa, com o delegado Coelho dedicando parte significativa de seu tempo ao caso, mesmo com outras responsabilidades. Sebastião Cardoso da Silva nunca foi encontrado. Após o desaparecimento da família, ele simplesmente se evaporou. Sua caminhonete Ford F1000 azul, ano de 1975, também desapareceu na mesma noite. Investigações em todo o país não conseguiram localizá-lo. O Parque Fantástico Mundo da Alegria foi imediatamente fechado pelas autoridades e nunca mais voltou a funcionar. O terreno onde estava instalado foi interditado e se tornou um local evitado pelos moradores de Morada Nova. Crianças passaram a ter medo de passar na área, e adultos criaram histórias assombradas sobre o local. A casa da família Santos na Rua das Flores foi lacrada pela justiça. Sem herdeiros diretos, José e Maria eram filhos únicos e os avós já haviam falecido. A propriedade ficou abandonada. Com o tempo, tornou-se um símbolo sombrio na cidade, lembrado por todos como a casa da família que sumiu. Durante esses 4 anos, surgiram várias pistas falsas e supostos aparecimentos da família em várias partes do Brasil. Cada informação era minuciosamente investigada, mas todas se mostravam infundadas. Em 1982, um homem que dizia ser Sebastião Cardoso foi preso em Manaus, Amazonas, acusado de outro crime. Após a investigação, descobriu-se que era outra pessoa apenas com nome similar. Em 1983, uma família encontrada vivendo em condições precárias no interior da Bahia
foi investigada após denúncia anônima, mas também não eram santos. A reviravolta no caso aconteceu em abril de 1984, quase 4 anos após o desaparecimento. Um fazendeiro chamado Joaquim Alves estava fazendo a limpeza de um açude seco em sua propriedade, localizada a aproximadamente 60 quilômetros de Morada Nova, quando seus funcionários fizeram uma descoberta macabra. Enterrados em covas rasas próximas ao açude, estavam os restos mortais de 4 pessoas: um homem adulto, uma mulher adulta e 2 crianças pequenas. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, mas alguns objetos pessoais permitiram a identificação. A aliança de casamento de José Santos, com a gravação José e Maria, 12/6/1971, foi encontrada junto aos restos mortais do homem. A corrente de ouro com um crucifixo que Maria usava no pescoço, presente de sua mãe, estava com os restos da mulher. E o mais comovente, os 2 carrinhos de brinquedo que haviam ganhado na barraca de pescaria do parque estavam enterrados junto com os restos das crianças. O perito João Batista Rodrigues, o mesmo que havia trabalhado na cena inicial do crime, foi chamado para examinar os restos mortais. Sua conclusão foi devastadora. Todos haviam morrido por ferimentos, causados por arma branca. As crianças apresentavam sinais de violência sexual antes da morte. A localização dos corpos revelou a frieza e planejamento do crime. O açude ficava numa área isolada da fazenda, raramente visitada. Se não fosse pela seca severa que atingiu a região naquele ano, obrigando o fazendeiro a limpar o açude em busca de água, os corpos poderiam nunca ter sido encontrados. Justiça tardia, mas não esquecida. A descoberta dos corpos reacendeu as investigações com nova intensidade. O delegado Raimundo Coelho, agora com evidências concretas de homicídio, mobilizou todos os recursos disponíveis para finalmente solucionar o caso que havia assombrado Morada Nova por 4 anos. A análise forense dos restos mortais, realizada pelo Instituto de Medicina Legal de Fortaleza, revelou detalhes horríveis sobre os últimos momentos da família Santos. José havia tentado defender a esposa e os filhos, apresentando ferimentos defensivos nas mãos e antebraços. Maria havia sido brutalmente agredida e violentada antes da morte. Pedro e Paulo, as pequenas vítimas inocentes, sofreram violência sexual e foram mortos com requintes de crueldade. A investigação, aprofundada sobre Sebastião Cardoso da Silva, revelou uma rede criminosa que operava em diferentes estados. Através de registros bancários e informações obtidas pela Polícia Federal, descobriu-se que Sebastião não agia sozinho. Ele fazia parte de um grupo especializado em sequestrar famílias em cidades pequenas, onde a segurança era menor e as investigações mais limitadas. O breakthrough na investigação veio através de Valdeci Pereira, o operador da roda gigante que havia desaparecido logo após o crime. Em outubro de 1984, ele foi preso em São Paulo por outro crime e, durante o interrogatório, confessou sua participação no assassinato da família Santos. Valdeci revelou que ele e Sebastião planejaram o crime durante toda a semana. Eles haviam escolhido a família Santos porque pareciam ter algum dinheiro. José trabalhava na prefeitura. E porque as crianças chamaram a atenção de Sebastião, que tinha desvios pedofílicos. O plano era sequestrar a família, levá-los para um local isolado, roubar o que pudessem e depois matá-los para não deixar testemunhas. Valdeci confessou que inicialmente a intenção era apenas roubo, mas Sebastião insistiu em levar as crianças para se divertir com elas. Segundo o depoimento de Valdeci, na tarde de 20 de setembro de 1980, eles conduziram a família para os fundos do parque sob o pretexto de ver os animais. Lá, Sebastião sacou uma arma e anunciou o assalto. José tentou reagir para proteger a família, mas foi dominado pelos 2 criminosos. A família foi então levada na caminhonete de Sebastião para a fazenda, onde os corpos foram posteriormente encontrados. Durante o trajeto, as crianças choraram e imploraram para voltar para casa, sem entender o que estava acontecendo. Na fazenda abandonada, os criminosos torturaram José para que revelasse onde guardava suas economias. Como a família era simples e não tinha valores significativos, Sebastião ficou furioso. Foi então que decidiu se vingar da família.
cometendo os atos de violência sexual contra Maria e as crianças, enquanto obrigava José a assistir. Após matarem toda a família, os criminosos enterraram os corpos próximos ao açude e fugiram. Sebastião seguiu para o norte do país, enquanto Valdeci retornou para São Paulo, onde foi posteriormente preso por outros crimes. Durante o interrogatório, Valdeci tentou minimizar sua participação, alegando que apenas ajudou no sequestro e que todos os atos de violência foram cometidos por Sebastião. No entanto, as evidências forenses contradiziam sua versão. Sebastião Cardoso da Silva nunca foi capturado. Especula-se que tenha fugido para países vizinhos, ou que tenha morrido durante os anos de fuga. Valdeci Pereira foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, sequestro e estupro. O julgamento de Valdeci aconteceu em 1985, no Fórum de Morada Nova, e mobilizou toda a cidade. Centenas de pessoas compareceram para ver o criminoso ser julgado. Durante o julgamento, ele demonstrou frieza e falta de remorso, chegando a sorrir quando o promotor descrevia os crimes. A sentença foi lida pelo juiz Antônio Carlos Mendes. Por todos os crimes cometidos contra a família Santos, considerando a barbaridade dos atos, a idade das vítimas inocentes e o sofrimento imposto a uma família trabalhadora e honesta, condeno o réu Valdeci Pereira à pena máxima prevista em lei. O caso da família Santos mudou para sempre a cidade de Morada Nova. Nunca mais a comunidade teve a mesma confiança e tranquilidade de antes. Pais passaram a ser mais cautelosos com seus filhos, e a chegada de estranhos à cidade passou a ser vista com suspeita. Uma placa memorial foi instalada no local onde ficava o parque, com os nomes de José, Maria, Pedro e Paulo Santos, e a frase "em memória de uma família que buscava apenas um momento de alegria e encontrou a tragédia. Que suas almas descansem em paz e que sua memória nos lembre da importância de proteger os inocentes." O delegado Raimundo Coelho, que dedicou anos de sua carreira a este caso, declarou em entrevista anos depois: "Foi o caso mais difícil da minha carreira, não apenas pela complexidade da investigação, mas pelo impacto humano. Uma família inteira, incluindo duas crianças inocentes, teve suas vidas brutalmente interrompidas por criminosos sem alma. A justiça foi feita, mesmo que tardiamente, mas nada pode devolver a vida que foi tirada deles." A história da família Santos tornou-se um marco na história criminal do Ceará e um lembrete permanente de que a maldade humana pode se esconder atrás das faces mais simpáticas. O caso também levou a mudanças na legislação sobre parques itinerantes e maior rigor na fiscalização de eventos públicos envolvendo crianças. Até hoje, 35 anos depois da tragédia, a memória da família Santos permanece viva em Morada Nova. Depois da tragédia, a memória da família Santos permanece viva em Morada Nova. Todo dia 20 de setembro, uma missa é celebrada na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em memória de José, Maria, Pedro e Paulo. Uma família simples que saiu de casa em busca de um dia feliz e nunca mais voltou. História incorpora elementos típicos de casos criminais, reais dos anos 80 no Brasil, incluindo as limitações investigativas da época, o impacto social em pequenas comunidades e a forma como tais tragédias transformam para sempre a vida das pessoas envolvidas. Caso de Morada Nova, Ceará, 1980. Baseado em acontecimentos e padrões documentados em casos reais do interior do Brasil nos anos 1970-90, nomes, locais exatos e pormenores foram alterados para preservar a família. Reconstrução sintética para fins narrativos. Se inscreva no canal Vozes que Sumiram BR. Aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se está gostando de nossos vídeos, compartilhe para mais pessoas. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo.